Bem, pessoal, chegamos à última parte do julgamento 2, no qual a juíza sofre mais um afastamento e mais uma derrota. Nesse último, nós vamos trazer as considerações de alguns dos conselheiros do CNJ, porque como eles decidiram por unanimidade aprovar o voto do relator, né, ela foi condenada por unanimidade. Mas eles resolveram falar um pouco a respeito dos absurdos que ela disse. Vejam, se inscreva no canal, comente, passa adiante. Obrigada, ministro Salomão. O tema foi exaustivamente debatido, tanto pelas sustentações orais, né, como agora pelo voto do eminente relator. Eu faculto a palavra aos eminentes conselheiros, se querem reforçar algum ponto, se há algum debate a ser feito ainda. Se eu colho simplesmente os votos, começando pelo ministro Vieira de Mello, mas... Acho que a questão já está posta, o eminente relator já colocou com antecipação, né, o voto de excelência. Acho que estaríamos já prontos para... O meu sentimento. Excelência, eu queria me manifestar de forma muito rápida. Pois não, ministro. De forma muito rápida, porque o que a matéria envolve a questão de liberdade, de expressão, eu penso, então, que da minha parte seria importante contribuir com o trabalho do corregedor. De forma muito sucinta, eu quero agradecer e parabenizar o esforço do advogado em sua manifestação, mas ele fala que, no caso, entende que não há nenhuma intercorrência disciplinar, por dizer que, na realidade, que houveram manifestações doutrinárias. De todo o apanhado, somente eu queria aqui me manifestar a respeito da entrevista que foi concedida no mês de dezembro de 2020 na Rádio Jovem Pan, notadamente especificamente a respeito da questão da vacina, em que o próprio Corregedor Nacional já se manifestou e fez questão de descrever o que foi falado nesse momento. E essa, embora não esteja no processo em si, mas há de contextualizar, em janeiro de 2021, a entrevista foi no final de dezembro de 2020, em janeiro de 2021, ganhou notoriedade as publicações da representada em rede social, primeiro desestimulando o uso de máscaras, depois na cidade de Búzios, inclusive, colocando de forma que a cidade resiste à estupidez, né? Fazendo uma foto que todos não usavam máscaras e abre aspas, coloca assim: uma cidade que não se entregou docilmente ao medo, histeria ou depressão. Aqui a vida continuou, foi maravilhoso passar meu Réveillon nessa vibe. E ainda nesse mês de janeiro, ela deseja Feliz Ano Novo e utiliza de uma hashtag Aglomera Brasil. Por que eu penso que é importante colocar isso? Enquanto ela desestimulava o uso das medidas anticontágio, desestimulava a vacinação, nós, os brasileiros, à época, chorávamos, as famílias chorávamos a morte de mais de 220 mil pessoas vítimas do Covid. Algumas delas parentes de nós, conselheiros, inclusive da minha parte. Então, com todo perdão, com a máxima vênia ao advogado, não se trata de manifestações doutrinárias, no máximo um doutrinamento pérfido e cruel no momento em que o Brasil passava por uma calamidade e que sim havia muito temor e realmente havia um sentimento de pesar generalizado diante de tudo que ocorria. E também uma outra situação em que ela se escuda no fato de ser professora e magistrada, e conforme também aqui, somente reforçando o que o Corregedor Nacional falou, e permita a minha palavra, mas acho que é importante, abre aspas, cagarregrismo, sabe? Eu não consigo ver, eu sou de uma geração que tem muita admiração pelos professores e respeito pelos professores, e penso que isso nada contribui exatamente para hoje, a crise que existe entre os professores e magistrados. Eu não me vejo, não considero que isso seja de modo alguma conduta, seja de um professor, seja de um magistrado, tentando de alguma forma influenciar ou disseminar algum tipo de intenção ou de interesse. Então, é com esse comportamento que a reclamada diz que o CNJ foi assassino da sua reputação. Acabou de manifestar nesse dia. O CNJ, ela debita ao Conselho Nacional de Justiça
quando vê, inclusive, em suas manifestações durante esses 2 processos, que na realidade é a grande e única responsável pelas agruras que vem sofrendo por um processo como esse, é ela própria. Com essas razões, somente para reforçar o entendimento, acolho integralmente o voto do Corregedor Nacional. Obrigada. Já vou passar a palavra para o conselheiro Mário, mas o ministro Vieira de Mello havia pedido. Vamos ouvi-lo e, em seguida, o conselheiro Mário e todos aqueles que quiserem fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. Eu gostaria também de cumprimentar o eminente corregedor e acompanhá-lo integralmente num voto extremamente minucioso, técnico, em que analisou todos os aspectos com uma fundamentação muito clara a respeito das imputações. Mas eu confesso a Vossa Excelência, e por isso que pedi para me manifestar, que eu estou um pouco chocado com esse julgamento. Me parece que o CNJ, exercendo a sua atribuição constitucional disciplinar, fazendo valer o que diz Alomão, o Código de Ética, os princípios de Bangalore, ele é o ofensor. O exercício da magistratura exige de nós o respeito a essas normas que estão inscritas e foram construídas pelos legisladores. Se nós não gostamos da nossa profissão ou ela não nos cabe no nosso vestuário, o caminho é o outro. Inclusive, eu penso, me permita, com respeito devido, que a sustentação mais parecia um salto para uma outra carreira do que para a própria defesa das questões que aqui foram trazidas. Isso realmente me choca, e por isso que, quando se diz preocupação com o cargo, não é preocupação com o cargo. A magistratura é um estado de espírito, como diz o falecido mestre professor Edgar Bittencourt. É um estado de espírito. É uma entrega que se faz para que se possa, de uma maneira restrita em nossas vidas, prestar um serviço à sociedade brasileira. Não é aqui um ponto de anarquia em que nós podemos fazer aquilo que nos passa pela cabeça. Não é essa vestimenta que comporta o exercício da magistratura. Todos nós devemos obediência à lei e assim o fazemos quando tomamos posse no nosso cargo. O que está aparecendo aqui não há código de ética, não há um código de conduta, e aqui não se julga a pessoa, se está julgando a conduta. As manifestações levadas a efeitos pelo eminente corregedor dizem há condutas. Agora, quanto a ideações, quanto a certas colocações, isso aqui não é o lugar para que essas matérias, essas questões sejam ventiladas. Talvez num outro espectro, num outro campo, num campo da política ou em outro patamar. Mas com todas as vênias, presidente, e caros colegas aqui de conselho, é assustador, me desculpe. É um julgamento que assusta pelo que se ouve. É como se estivesse arrombando uma porta para arruinar vidas. Não é isso, existe um código de ética. Eu acho que é o contrário. Acho que uma das coisas mais importantes na vida é nós termos a consciência da responsabilidade dos nossos atos. Seja como seres humanos comuns, muito mais como julgadores. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigada, ministro Vieira de Mello. Pois não, conselheiro Mário. Presidente, já que fora mencionada a parte acadêmica, as questões que por vezes existam divergências aqui dentro do Conselho, eu tomo a liberdade de escrever um livro ou de publicar algum artigo. Inclusive, recentemente, fui convidado pelo ministro Salomão para participar de uma obra e temos opiniões divergentes em alguns pontos, e ele me chamou para participar de uma obra dele, tendo em vista o debate acadêmico. Então, esse tipo de debate, ele é salutar e bom, né? Em relação ao pensamento conservador, acho que o conservador, ele conserva as instituições, né? Então, se é um seminário dito conservador, se é um pensamento conservador, então você tem que conservar as instituições. Dentro dessas instituições está o Poder Judiciário. E para concluir, já que ela se referiu no início da fala a Tomás de Aquino, eu, modéstia à parte, sou também estudioso de Tomás de Aquino, não tanto quanto gostaria de ser, mas
Tomás de Aquino fala, não se opor ao erro é aprová-lo, e não defender a verdade é negá-la. E a nossa negligência em defender a verdade, quando podemos fazê-lo, é tão pecado quanto incentivar o erro. Então, palavras do próprio Tomás de Aquino, mencionado no início da palavra. Era isso que eu queria me manifestar, presidente. Obrigada, conselheiro Mário. Senhora presidente, eu gostaria apenas de fazer um comentário em relação a isso também, em complemento, parabenizando o trabalho da Corregedoria mais uma vez aqui no caso, e me veio à mente o que foi feito ainda em 2019, eu tive o privilégio de fazer parte da comissão que elaborou os estudos que culminaram na resolução 305 sobre a atuação dos magistrados das redes sociais. E na época esse estudo ele foi bastante criticado, porque se imaginava que pudesse limitar a liberdade ou a independência da magistratura, né? Recordo, isso foi 4 anos atrás. E na época, todas as pessoas que estavam estudando esse tema, isso ainda vamos chamar assim, na ascensão do movimento de exposição nas redes sociais pelas autoridades públicas, que culminou na Resolução 305, havia 2 grandes preocupações. Uma delas era a exposição dos magistrados e da imagem, não só do magistrado, mas da instituição, e a monetização das redes decorrente dos cliques e da autopromoção, né? E, de alguma maneira, essa é uma profecia que se autorrealiza, né? E muitos dos fatos trazidos, não todos, mas vários fatos trazidos nesse caso, eles são, de alguma maneira, são todos posteriores à Resolução 305, todos eles, e, de alguma forma, conectados àquelas preocupações que, na época, eram vistas até com uma certa reserva, até que, na época, na gestão, então, do ministro Toffoli, como um certo exagero, né, de cuidado do CNJ nesse ponto. E lembro de um debate que surgiu na época, que não foi muito, não ganhou muita repercussão, mas que marcou, particularmente para mim, que trabalhei nisso, a ideia de que a exposição nas redes sociais, muito ao contrário de garantir liberdade ao magistrado, ou a independência do magistrado, ela produz restrição e dependência. Dependência da autopromoção, dependência dos cliques, dependência da exposição. E nesse ponto, me parece que isso apenas ratifica o acerto da preocupação da Resolução 305, né, ainda no ano de 2009. Eu queria apenas compartilhar essa reflexão, porque, de alguma maneira, nós estamos vendo as consequências daquilo que se antevia há 4 anos atrás. Só isso, senhor presidente. Obrigada, conselheiro Olsen. Pois não, conselheiro Madruga. Rapidamente, apenas para compartilhar da indignação do ministro Vieira de Mello, também subscrevo as palavras de Sua Excelência e perplexo com algumas palavras utilizadas pela magistrada, sobretudo no que diz respeito a carguinho. Quando se fala carguinho, me parece que houve a intenção de menosprezo da carreira e não de um cargo pequeno. Nós não estamos aqui a exercer carguinhos, nem estamos almejando cargos altíssimos. Estamos, sim, tentando fazer justiça dentro das nossas limitações, como 18 mil juízes pelo Brasil inteiro fazem com muita dedicação. Muito obrigado. Obrigada. Pelo que eu compreendi, todos estão acompanhando o voto do eminente relator, como também eu estou. E só fazendo o registro, eu sou juíza há 46 anos, né? E sempre tive o maior respeito pelos cargos que ocupei na magistratura, pelo exercício da jurisdição, sempre compreendendo que era uma forma de fazer justiça em prol da sociedade brasileira. Ver o ataque que se faz, o desrespeito com que se trata o CNJ, me abala sim, até porque eu sou presidente do órgão, mas eu entendo que no momento nós temos que manter a nossa serenidade justamente para examinar, né, todos esses fatos que foram trazidos pelo nosso Corregedor Nacional de Justiça, com tanta isenção, e para fazermos jus àquilo que eu disse que é fundamental, uma magistratura independente, uma magistratura serena,
uma magistratura que se debruça com seriedade sobre as controvérsias que lhes são trazidas. E este conselho, né, embora órgão administrativo, nessa relevantíssima função que lhe foi cometida pela Constituição Federal, ele há que manter como norte essa tranquilidade para examinar e fazer a subsunção das condutas que nos foram trazidas, né, aos dispositivos legais e concluirmos, como estamos concluindo aqui, com a maior serenidade, pela instauração de um procedimento administrativo disciplinar, onde a magistrada vai poder exercer com toda a tranquilidade, né, o contraditório, a ampla defesa, terá todas as garantias asseguradas e depois o Conselho vai se debruçar sobre o voto que for trazido pelo relator a quem distribuído o feito e neste ponto o nobre advogado tem razão e nós procederíamos assim, este PAD cuja abertura estamos determinando será distribuído por dependência em função da prevenção do relator a quem for distribuído o PAD que anteriormente abrimos. E depois teremos a solução que for a melhor possível. Eu proclamo o resultado. Por unanimidade, o Conselho decidiu pela instauração de processo administrativo disciplinar em favor da magistrada, com afastamento cautelar de suas funções, aprovando desde logo a portaria de instauração do PAD, nos termos do voto do relator e determinando que a distribuição deste PAD se faça por dependência ao conselheiro ou conselheira, que ficará prevento a quem vier a ser distribuído o PAD, objeto da nossa decisão anterior. Julgamento encerrado.